Em suas campanhas, Lula defendia a anulação da dívida externa e a reforma agrária. Brizola, por sua vez, ressaltava a necessidade de preservar as empresas estatais e realizar amplo investimento em educação. Já Collor pregava a modernização do país e sua entrada no primeiro mundo. Collor soube aproveitar o desejo de mudança que se tornara a sociedade brasileira logo após o fim da ditadura. Com o resultado, ele obteve 28,52% dos votos contra 16,08% alcançado por Lula no primeiro turno das eleições, o que levou para o segundo turno, como determinava a nova Constituição. Contando com o apoio de amplos setores da sociedade, sobretudo dos conservadores, Collor venceu as eleições com o voto do Lula, em torno do qual se uniram as esquerdas e as forças consideradas progressistas. Recebeu 37,86% dos votos. A democracia resistiu. Na América Latina, o Brasil não era o único país com dificuldade de pagar sua dívida externa. Em decorrência dessa situação, em fins de 1989, técnicos do Fundo Monetário Internacional, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e do Banco Mundial, BID, reuniram-se em um seminário com economistas latino-americanos, com o objetivo de organizar a economia desses países. A medida sugeriu ao final do encontro, que aconteceu em Washington, foram não interferência do Estado na economia, a abertura do mercado nacional para importações e entrada de capital estrangeiro, privatização de empresas estatais, equilíbrio de orçamento do Estado com a diminuição de investimento na área social, como saúde e educação, e combate à inflação. Esse conjunto de diretrizes ficou conhecido como Consenso de Washington. Fernando Collor assumiu a presidência em 15 de março de 1990, mostrando-se de pleno acordo com o Consenso de Washington e determinando a aplicar o conjunto de diretrizes. Já no dia seguinte, anunciou um novo plano de estabilização econômica para o país, cuja inflação atingia então 80% ao mês. O Plano Collor, o Plano Brasil Novo, abrangia uma série de medidas para controlar a inflação e reestruturar o Estado, reforma administrativa com a demissão de funcionário público, abertura comercial ao exterior e ao capital estrangeiro, eliminação dos incentivos fiscais às indústrias, liberação da taxa do dólar e um programa de privatização das empresas estatais. O plano também recorreu ao método já conhecido do brasileiro como congelamento de preços e salários e a adoção de nova moeda. Saiu o cruzado novo, voltava o cruzeiro. Havia um item no plano, contudo, que ninguém esperava: o confisco do depósito bancário em contas correntes, aplicação financeira e caderneta de poupança por 18 meses. O objetivo era estabilizar a economia por meio de retirada de dinheiro do mercado. A medida causou tremendo impacto. Sem dinheiro no mercado, os preços desabaram e a recessão foi quase imediata. Falências brusca, queda no consumo e nas vendas, perda do poder aquisitivo do salário, demissões e desemprego. Apesar do elevado custo social e econômico que impôs ao país, o plano não extinguiu a inflação. Ao contrário do que se previa, a inflação retornou e com ferocidade. O plano Collor foi um total fracasso. Um ano depois, o governo Collor estava mergulhado na crise. Já fracassado o plano Collor, somava-se denúncia de corrupção, abalando ainda mais o governo. O ex-tesoureiro da campanha presidencial de Collor, Paulo César Farias, mais conhecido por PC Farias, foi acusado de chefiar um esquema de corrupção. PC Farias arrecadava dinheiro de empresas, facilitava o contrato mediante elevadas comissões e com ela financiava despesas pessoais do presidente. As denúncias eram muito graves, tanto que foi instituído no Congresso Nacional uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar as acusações. Nas ruas, setores organizados da sociedade exigiam o impeachment do presidente. Milhares de jovens estudantes com o rosto pintado de verde e amarelo, que ficaram conhecidos como cara pintado, foram para as ruas protestar. Além do impeachment do presidente, exigiu o fim da corrupção ética na política. Em 29 de setembro de 1992, a Câmara de Deputados aprovou o afastamento de Collor da presidência. Foram 441 votos a favor, 38 contra. 3 meses depois, julgado pelo Senado, Collor teve seu mandato e seus direitos políticos cassados por 8 anos. Vaga presidente da República foi assumido pelo vice Itamar Franco. O Plano Real. Itamar Franco assumiu a presidência com amplo apoio político no Congresso Nacional. Fernando Henrique Cardoso foi nomeado ministro da Fazenda em março de 1993. Com um grupo de economistas, ele começou a elaborar um plano para estabilizar a economia do país. Seguindo as indicações do Consenso de Washington, FHC e sua equipe concluíram que, para alcançar a estabilidade da moeda, era preciso reformar o Estado, reduzir os gastos do governo e privatizar as empresas estatais. Em fevereiro do ano seguinte, o governo criou a Unidade Real de Valor, URV, atrelando ao dólar. Se a arrecadação de impostos se mantivesse alta, os gastos na área social fossem reduzidos e as grandes reservas em dólar preservadas, a URV se manteria estável.
Em julho de 1994, o governo transformou a URV em uma nova moeda, o real. Em apenas 15 dias, a inflação caiu drasticamente. O real equiparou-se ao dólar, obtendo estabilidade. Era o fim da alta constante e acelerada dos preços, beneficiando os assalariados. Com o sucesso do Plano Real, que conseguiu derrubar a inflação, Fernando Henrique Cardoso foi lançado candidato à presidência pela coligação PSDB-PFL. Seu principal adversário, Lula, novamente candidato pelo PT. Exausta da inflação, a sociedade brasileira apoiou a estabilização monetária e o Plano Real, elegendo o FHC já no primeiro turno com 54,27% dos votos. Governo FHC. Fernando Henrique Cardoso foi eleito e assumiu a presidência com o projeto de reduzir o tamanho do Estado e seu papel na economia. Adorando políticas neoliberais, o presidente extinguiu o monopólio estatal da exploração do refino do petróleo pela Petrobras, eliminou a restrição à entrada de capital estrangeiro no país, implementou reformas administrativas, era o fim da era Vargas, segundo o próprio FHC. Além disso, o governo estabeleceu acordo com o FMI e deu início a um programa de privatização das estatais. Foram leiloadas empresas no setor siderúrgico, elétrico, químico, petroquímico e fertilizante. O mesmo ocorreu com portos, rodovias e ferrovias. Bancos estaduais e empresas como a Embraer e a Companhia Vale do Rio Doce também foram privatizados. Segundo dados do BNDES, entre 1991 e 2002, o governo federal arrecadou cerca de 30 bilhões de dólares com todas essas vendas. 22 bilhões de dólares somente com a do sistema Telebrás de telecomunicações. Com o Plano Real, a inflação estava sob controle, mas havia um problema: manter o real equivalente ao dólar. A alternativa foi aumentar as taxas de juros e atrair investimento especulativo em dólares. O juro alto, no entanto, resultaram em recessão econômica e desemprego, e os recursos arrecadados com a venda das empresas estatais acabaram sendo utilizados para pagar as altas taxas de juros. Foi também no governo FHC que a emenda à Constituição que dispunha sobre a reeleição para o cargo do Poder Executivo foi aprovada. Isso permitiu que o presidente concorresse a novo mandato nas eleições presidenciais de 1998. Nas eleições de 1998, Lula foi novamente o maior adversário de Fernando Henrique. Mesmo com uma aliança de duas lideranças de esquerda, o vice de Lula era Leonel Brizola, o FHC foi reeleito com 53% dos votos. Em seu segundo mandato, Fernando Henrique deu continuidade ao Plano Real, preservando a estabilidade da economia. A manutenção das taxas de juros altas e a sobrevalorização do real aumentaram ainda mais a dívida pública nesses 4 anos. Em 2001, o presidente, que gozava de boa popularidade, teve sua imagem afetada pelo chamado apagão. Uma seca inesperada esvaziou os reservatórios da hidrelétrica, resultando em falta de energia elétrica no país. Sem planejamento e sem investimento no setor, foi necessário impor racionamento de energia à população.